Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que vai entrar em campo hoje, partida, um amistoso contra o River Plate, lá em Portugal, e a gente vai analisar aqui o João Guilherme, Vene Casagrande, trazendo a preparação do Flamengo e também as últimas notícias. Será que vai ter reforço no Flamengo? Algum jogador vai sair? Vamos analisar tudo isso. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber todas as informações do Flamengo. Créditos, canal João Guilherme Vene Casagrande, bora para as notícias do Flamengo. Dê as contratações, tá bom. O Flamengo vai entrar em campo, provavelmente, com o seguinte time: Rossi, Emerson Royal, João Vitor, porque o Léo Ortiz ainda está machucado, Vitão e Ayrton Lucas. O meio de campo, Pulgar e Jorginho, fazendo a dupla de volante. Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro e Bruno Henrique. Aí eu pergunto, esse time é ruim, cara? Esse time é ruim. Olha que o Flamengo tem vários jogadores na Copa, vários jogadores que estão de férias. Esse time é ruim. Então eu não entendo essa obsessão por contratações. O Flamengo precisa contratar? Precisa. Mas é o que menos precisa. É o que menos precisa. Eu vou repetir o time do Flamengo que vai jogar amanhã contra o River Plate. Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Vitão e Ayrton Lucas. Pulgar, Jorginho, ok? Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro e Bruno Henrique. No meio dos jogos vão entrar outros jogadores, a galera, né, que tá lá para ser observada e tal, mas esse time é ruim, cara. Esse time disputa o Campeonato Brasileiro aí e fica lá no topo, hein? Não sei. Tá com pressa por quê, cara? Precisa tanto assim de contratação? Sinceramente, precisa, é pra estar desesperado. Caralho, nós não temos time. Puta que as pessoas se esquecem, rapaz. Você viu agora, dia 30 de maio, Flamengo e Curitiba. Flamengo com 11 desfalques. Você viu o time do Flamengo que jogou? É uma obsessão, porra, que loucura isso, né? Vamos ver aqui. Parece que o Flamengo tem um elenco fraco e que tá disputando o campeonato pra não ser rebaixado. Parece isso, a impressão é essa. Tem que contratar, vamos contratar, tem que contratar. Como se esse elenco de hoje do Flamengo, que é o atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro, perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa, foi eliminado da Copa do Brasil. É fato. Mas há 6 meses esse elenco era tetra da Libertadores da América e deca campeão brasileiro. E quase foi campeão mundial, quase, contra o PSG, que é uma máquina aí, vocês estão vendo jogar. E parece que é um elenco ruim, que o time é ruim, que tem que contratar 200 jogadores, gastar 400 milhões de euros, falir o clube. É isso, né? É isso que vocês querem. Falir, gastar 400 bilhões de reais em contratação, aí vira o Corinthians, tudo quebrado. É isso que vocês querem? Tá bom. Aí que tá. Ai. Acordei meio sem paciência hoje. Não é uma característica minha, não, mas tô meio sem paciência. Ai. Tem uma situação aí que é interessante. E o Vinha, hein, cara? O River Plate não quer mais ficar com o jogador, hein? Só que ele tem um contrato de empréstimo até o final do ano. E tem uma multa aí se ele voltar antes. Então, Flamengo e River Plate, com certeza, vão conversar para tentar chegar a um acordo. Mas é bem possível que o Vinha não permaneça por lá. Ele não se firmou no River Plate. Não se firmou. As pessoas falam do elenco do Flamengo como se o elenco do Flamengo fosse horroroso. Precisa contratar. Precisa. Eu acho, por exemplo, que precisa de um jogador que faça a função do Pedro, por exemplo. Porque só tem o Pedro. Quando o Pedro não joga, e o Pedro andou fora aí recentemente algumas vezes por lesão, o Flamengo tem dificuldade. Então precisa ter um outro jogador ali, né, para dividir com o Pedro, para disputar com o Pedro. Né? Então eu acho isso, cara. Eu acho que o Flamengo precisa contratar em algumas posições. Por exemplo, o Leonardo Jardim, ele mesmo falou, o Flamengo quer um meia com características parecidas com a do Arrascaeta. O Carrascal e o Paquetá têm características diferentes. O Flamengo quer esse meia. O Leonardo Jardim falou isso na coletiva pós-jogo com o Curitiba. Né? O Flamengo vai contratar. Agora, é um desespero. Parece que tem que contratar um time todo, porque o time é ruim. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, tetracampeão da Libertadores e atual campeão brasileiro, hein, gente? Isso foi há 6 meses, hein? Parece que nego esqueceu disso aí. Aí tá falando aqui, só o Pedro de atacante, vai dizer que não precisa de reforço. Eu acabei de falar aqui que precisa de um jogador para o lugar do Pedro para substituir. Agora, atacante o Flamengo tem Bruno Henrique, Cebolinha, Pedro,
Plata, Luiz Araújo, Wallace Ian, Companhia Limitada e tal, tem atacante. Agora, para a posição do Pedro, precisa realmente de alguém ali, entendeu, meu amigo? É isso. O Luiz Araújo, ele foi procurado por uma equipe do Catar, o Al-Sadd, mas o Leonardo Jardim gosta muito do futebol do Luiz Araújo e não liberou não, cara. Da mesma forma que não liberou o Emerson Royal, conta com o Emerson Royal. Cara, quem pode sair de atacante é o Plata, né? Porque o Plata, ele fez uma boa Copa do Mundo. Ele se valorizou. Então pode surgir uma proposta por Gonçalo Plata, né? É isso aí. O Campeonato Brasileiro volta dia 22 de julho, né? Talvez ele não participe no dia 22 de julho, no jogo contra a Chapecoense, mas para os jogos contra o Cruzeiro, que são lá em agosto, e a sequência do Brasileiro, eu acho que ele vai ter tempo de se recuperar sim. Eu acho que até o final do mês o Paquetá já estará firme e forte, o Arrascaeta também vai voltar preparado, segundo semestre promete, e vamos que vamos. Deixa levar o Luiz Araújo, você tem que convencer o Leonardo Jardim. Manda um zap pro Leonardo Jardim, falou, professor, libera o Luiz Araújo, aí ele vai falar para você, opa, não quero liberar não, eu gosto do futebol dele, ele é importante aqui para a equipe, então conversa com ele lá. O Emerson Royal também não foi liberado não, conta com ele, né? Que lugar bonito, hein, gente? Olha só que maravilha. Sabe onde é isso aqui? Algarve, sul de Portugal. Uma região que tem 16 municípios e que tem a capital na cidade de Faro. Já ouviu falar no Farense, time lá de Portugal? Pois é dessa região aí. O Flamengo está lá, é um dos destinos mais procurados no verão europeu, com grandes resorts, grande estrutura, é o maior destino turístico de Portugal e um dos maiores da Europa, uma região extremamente valorizada e é lindo. E o Flamengo está lá. Mas como assim? Durante a Copa do Mundo, o que está acontecendo? João Guilherme, explica para mim. Vou explicar em tópicos. Primeiro deles, você sabia que existem 513 mil brasileiros que moram em Portugal? É isso aí. A comunidade brasileira em Portugal não para de crescer. Cada vez mais tem brasileiros indo para lá. E, obviamente, que isso leva o público que torce para os nossos times para lá. E a quantidade de torcedores do Flamengo em Portugal é algo realmente cada vez mais destacado. Outro ponto muito importante. Jorge Jesus, 2019, isso aí estreitou esse laço que sempre existiu, né, entre Flamengo e Portugal. Por exemplo, o pai do Zico, um grande português rubro-negro e tal, mas a partir de Jorge Jesus, né, houve um casamento eterno entre Flamengo e Portugal, né? E agora, por exemplo, o Flamengo tem um treinador que é português, o Leonardo Jardim, tem um diretor esportivo que é português, o José Boto. E outro detalhe, a comunidade brasileira, as torcidas do Flamengo em Portugal estão aumentando cada vez mais. Tanto é que a Fla Portugal foi reconhecida como a maior embaixada do Flamengo fora do Brasil. Nas transmissões lá da Flamengo TV, o que a gente recebe de mensagem lá de Portugal, da Europa, a galera de Lisboa, do Porto, de Braga, do Algarve, é uma grandeza. Outro ponto muito importante. O Flamengo, ele está cada vez mais deixando de ser um time somente do Brasil. Ele está expandindo, ampliando as suas fronteiras, não só no continente americano. O que aconteceu no ano passado, na Copa do Mundo de Clubes, quando o Flamengo enfrentou o Chelsea e venceu, foi derrotado pelo Bayern de Munique, mas deixou uma ótima impressão. E aí no final do ano, quase ganha do PSG, todos esses adversários que enfrentaram o Flamengo elogiaram muito o Flamengo. O Pedro Neto, recentemente, atacante português, falou do jogo difícil para o Chelsea que foi contra o Flamengo. O Luiz Henrique elogiou demais o time do Flamengo. Então tudo isso faz com que o Flamengo fique cada vez mais destacado lá fora, já está consolidado no ranking dos times com maior faturamento do mundo, como o maior fora
da Europa. E aí o Flamengo tem mercados estratégicos para isso. Estados Unidos, a maior nação do planeta, a economia mais forte do mundo, que está cada vez mais investindo em futebol. É um mercado que o Flamengo também olha com muita atenção e é estratégico. Tem lá o pessoal em Orlando, grande comunidade brasileira, como embaixada forte. A China, né, a maior potência do mundo depois dos Estados Unidos, o segundo país mais populoso do mundo. O Flamengo tem como um dos seus parceiros uma grande montadora de automóveis chinesa que está já no Brasil e que todo mundo sabe quem é. Ou seja, já é uma ligação com a China. E Portugal. Essa ida do Flamengo a Portugal, ela solidifica essa estratégia, né? Cria a sua marca cada vez mais forte lá dentro de Portugal. É realmente para marcar território, né? E aí o Flamengo também começa a criar receitas em euros e usa Portugal como uma porta de entrada, como vitrine, para entrar no mercado europeu cada vez mais. A presença do Flamengo em Portugal é assunto na imprensa portuguesa, até porque o Flamengo no dia 11 de julho, na decisão do Troféu do Algarve, vai jogar contra o Benfica, um gigante do futebol português, uma equipe importantíssima na Europa, reconhecida internacionalmente. Então este jogo entre Flamengo e Benfica ocupa um espaço muito grande no noticiário português e, por consequência, entra na comunidade europeia. E hoje em dia, com a internet, com a globalização, isso tudo é falado no mundo todo. O nome do Flamengo sendo muito comentado. Além de que é o seguinte, não é muito comum, há muito tempo, os times brasileiros, no meio da temporada, irem fazer jogos e treinamentos na Europa. Isso acontecia lá no século passado, nos anos 70, nos anos 80, quando tínhamos os grandes torneios de verão da Europa, e os times brasileiros tinham uma brecha no calendário e iam lá jogar. Tereza Herrera, Ramon de Carranza, né, muitos brasileiros participaram, mas isso não acontece há muito tempo. Então esse espaço na temporada é fundamental para marcar a presença do futebol brasileiro e do time brasileiro que é o mais comentado internacionalmente nos últimos anos, que é o Flamengo. E tem um outro detalhe também muito importante. O Flamengo está se aproximando cada vez mais deste público e eu faço parte disso. Por quê? A Flamengo TV transmite 29 jogos gratuitos na temporada no YouTube da Flamengo TV para o público internacional. Transmitiu os jogos do Campeonato Carioca e transmite os jogos do Flamengo como mandante no Campeonato Brasileiro. Em qualquer lugar fora do Brasil, você acessa, através de qualquer tela, o YouTube da Flamengo TV e você vê o jogo do Mengão de graça com a narração em português, minha, e a narração em espanhol do Gustavo Werthen. Ou seja, a intertemporada é a materialização física dessa estratégia. O Flamengo vai até lá, vai ficar perto desse público que o acompanha apenas pela tela, à distância. Isso aí é sensacional. Tem gente de outros países da Europa, e o deslocamento na Europa facilita isso, muitas vezes de trem, ou voos curtos, ou então até mesmo de carro, o pessoal que está na Espanha, o pessoal que está na França, e vai para lá para ver o Flamengo. Então, assim, isso é um ponto importantíssimo dessa estratégia. E depois a relevância. 25 anos do Troféu do Algarve. É um dos troféus mais reconhecidos da pré-temporada europeia. Flamengo e River Plate são os primeiros sul-americanos a participar deste troféu. E o Flamengo foi o escolhido para fazer o último jogo que vai valer a taça contra o Benfica no dia 11 de julho. Isso mostra a grandeza e a expansão da marca Flamengo, que está marcando o território, internacionalizando a marca. E o que isso pode gerar, gente, de dinheiro, de receita, de projeção, de patrocínio, de negociações, olha, você não faz ideia. Quanto está custando tudo isso para o Flamengo, João Guilherme? Custo zero. Não gastou nada. Tudo bancado pelos organizadores, que estão ganhando muito dinheiro com a presença do Flamengo lá. E o Flamengo ainda pode faturar entre 3 e 4 milhões de euros nesse torneio. O Flamengo joga nesta sexta-feira
contra o River Plate, dia 8 de julho contra o Lausanne da Suíça, dia 11 de julho na decisão do Troféu do Algarve contra o Benfica e no dia 12 de julho retorna para o Brasil para a parte final dessa intertemporada visando o segundo semestre importantíssimo com Libertadores brasileiros e, em nome de Zico, o Mundial no final do ano. Vocês entenderam a importância do Flamengo estar lá? Às vezes o torcedor fica focado muito em contratação e tal, resultados, mas existe muito mais coisa envolvida no futebol e é o que eu sempre digo, isso aí vira receita que deixa o clube mais forte, mais poderoso financeiramente e que lá na frente pode gerar contratações que vão gerar um time mais forte e que vão trazer mais taças. Tudo isso tem a ver, é uma visão empresarial, é um grande negócio. Curtiu? Então deixa o seu like, comente à vontade, se inscreva no canal Fala João Guilherme. Informações então, eu vou começar dessa treta do Marcão aí, pai empresário de Gerson, detonando o presidente BAP, chamando o BAP de covarde. Ele joga a culpa em mim porque alguém faz essa culpa vir para mim. Se tem alguém que tirou o Gerson do Flamengo, não fui eu, porque eu não sou o diretor do clube. Um cidadão lá botou a multa rescisória baixíssima na hora da renovação do contrato. Colocou um valor que o clube do exterior poderia pagar. O clube pagou e ele recebeu o dinheiro. As pessoas acham que o Flamengo me deu esse dinheiro. Pô, cara, pelo amor de Deus. Os diretores do Flamengo estão dizendo que pelo fato de o Gerson ter saído do clube, ele tinha que cumprir esse contrato de direito de imagem. Por que não abriram o processo quando chegamos no Zenit? Isso é covardia. Aquele rapaz que está lá, esse senhor BAP, é um covarde. O cara gosta de arrumar problema com todo mundo e cismou comigo. Eu não tenho nada a ver com ele, não tenho rabo preso com ele. Ele me colocou contra a torcida do Flamengo, me chamaram de mercenário. Ele diz que eu devo 42 milhões de reais a ele. Esquece o Gerson, se ele vai processar alguém, tem que me processar, porque ele diz que colocou os 42 milhões na minha empresa. Agora, quando nós viemos do Olympique de Marseille para o Flamengo não me deu comissão. E disseram que eu me dar uma comissão futura. Eu falei, tá tudo bem, a gente só quer vir para o Flamengo. Eu teria direito a receber um valor em caso de venda de Gerson. O Gerson foi vendido. Eu tenho um documento aqui, está aqui. Era da diretoria anterior. Agora eu te pergunto, você acha que esse cidadão BAP cumpriu o compromisso dele de pagar? Não. Ele simplesmente falou que não vai pagar. Então, vê aí quem está devendo quem. Ai, meu Deus do céu. Ai, Vene, fica calado, senão é o seu advogado que vai trabalhar, Vene Casagrande. Mas tá aí. Mas eu sugiro a todos que estão me assistindo aí a ver o passado de cada pessoa citada nesse processo, tá bom? E aí vocês podem tirar a conclusão que vocês quiserem. Vamos falar de Flamengo, campo e bola, porque o Flamengo volta a campo finalmente nessa sexta-feira, dia 3 de julho, 3h30 da tarde, horário de Brasília. Flamengo e River Plate. Pois é, e terá a transmissão, já falei isso para vocês. A torcida do Mengão vai poder matar a saudade do Flamengo em campo, sempre lembrando, Flamengo com muitos desfalques, o River Plate também está com desfalques, mas é sempre bom ver o Flamengo jogar e é uma ótima oportunidade de ver jogadores da categoria de base sendo testados. Inclusive, galera, o Leonardo Jardim deu uma boa entrevista à Flamengo TV e ele falou sobre isso. Para quem está aqui, dos profissionais, é ganhar mais um pulmão para o segundo semestre, consolidar as ideias coletivas para a equipe. No fim do mês são jogos a cada 3 dias. Temos que estar preparados. Quem está na seleção não sabemos como voltam e nem quando voltam. Ele falou, é uma parada forçada. Eu pessoalmente preferia não parar, porque isso não significaria que eu teria o elenco todo. Temos 9 convocados e mais um lesionado, 10 jogadores que não temos. É como fazer uma refeição só com os ingredientes. Vamos tentar trabalhar da melhor forma, por isso trouxemos os jovens. Esperar que os jogadores das seleções venham sem grandes problemas. Sabemos que 1 ou 2 estão lesionados. Vão ser baixas e teremos. Mas isso é o futebol. Quem trabalha em uma equipe como o Flamengo tem que estar acostumado com essas situações. Quando voltar, temos que integrá-los rapidamente porque precisamos do elenco completo. E ele finalizou. O Flamengo atua segundo o que eu acredito com estes jogadores. Com certeza não fui ao mercado buscar jogadores diferentes para construir um modelo que acho seja o meu. Como treinador, tenho que me adaptar ao que o clube tem. Dentro daquilo que o Flamengo tem, aproveitei as melhores características de cada atleta, procurando colocá-los na melhor situação que renderam. Como Pedro, Royal, todos que estão conosco. Meu objetivo é pensar mais no que estão aqui do que podem vir. Aí, boas respostas do Leonardo Jardim a Flamengo TV e eu concordo com ele, cara. É um momento de os jogadores abraçarem a causa, jovens, né, abraçarem a causa e se mostrarem para o treinador Leonardo Jardim. E ele falou sobre a base. No primeiro semestre acabamos usando 3 jogadores da base. O Everton Araújo, o João e o Alacian. São jogadores que acreditamos, mas em um elenco de 22 jogadores
e 2 por posição, é necessário que esses jovens consigam ultrapassar etapas. Não vai jogar por ser jovem ou não, mas por competência. São jogadores que nós acreditamos, mas às vezes tem um caminho pela frente. Há a possibilidade de ficar, mas também de seguir outro caminho de evolução. Hoje em dia, é importante a formação, mas depois chegamos no sub-20, aproveita alguns jovens e outros ficam no caminho. Queremos ajudar a construir um futuro bom para todos os atletas. Inclusive, no meu vídeo anterior, eu falei sobre o sub-20, vexame de não ter se classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, algo que não acontecia desde 2017. Então, muita coisa precisa ser revista no sub-20 do Flamengo. Rossi completando 3 anos de Flamengo, incrível, né, cara? E ele falou aí sobre o momento dele. A diferença é, obviamente, o carinho da nação. Muito feliz e contente por completar 3 anos no clube. A gente chega sem saber muito, com muita expectativa. E hoje, depois dos 3 anos, todas as expectativas foram superadas. Sou feliz por isso, de continuar aqui por enquanto. Ele meteu aqui. Continuar por aqui por enquanto. Eu sou sincero em relação a Rossi, vocês já sabem a minha opinião. Não é goleiro nível titular absoluto. Hoje no elenco do Flamengo não pode ser. Não pode ser. De verdade, gente. Não tem como ser. O elenco que o Flamengo pede, exige, não dá para o Rossi ser titular absoluto. E ele é hoje o titular absoluto. Mas eu não acho que tenha potencial para isso. Para assumir tamanho status no Flamengo, para ser o bambambam na meta rubro-negra. Por falar nisso, jovens, eu acho que o Flamengo perdeu uma ótima oportunidade de aproveitar um jovem na lateral direita. Poderia ter vendido o Emerson Royal por 10 milhões de euros ao Aston Villa. Inclusive, depois de alguns dias, eu vi muita gente aí dizendo: eu duvido que o Flamengo tenha negado essa proposta. Tá aí. Hoje, quinta-feira, tá todo mundo repercutindo a informação que a gente trouxe nos últimos dias. Sobre o Luiz Araújo, a mesma coisa. O Flamengo não quis vender o Luiz Araújo ao Al-Sadd do Catar. O Flamengo vai fazer jogo duro demais para negociar jogadores. E eu já expliquei para vocês. A questão é a reposição, sobretudo no caso do Emerson Royal. Mas isso quer dizer que eu concordo? Não, eu não concordo. Eu acho que poderia ter vendido o Emerson Royal e aproveitado o Daniel Salles na lateral direita. Com 10 milhões de euros você consegue uma reposição para ser reserva na lateral direita. O Emerson Royal, ele é reserva, mas ele foi contratado para ser titular no Flamengo. Ele foi contratado para substituir o Wesley. Tanto é que custou 80 milhões de reais. Mas não deu conta do recado. Em 40 jogos, ele não conseguiu fazer 10 partidas boas. E até 2028, quando acaba o contrato dele, vocês acham que ele vai se valorizar a ponto de chegar a uma outra proposta por 10 milhões de euros? Eu, particularmente, não acho que isso irá acontecer. Por isso eu venderia. Mas não sou dirigente. Sou apenas um jornalista comentando aqui. No caso do Luiz Araújo, eu não venderia. Nesse caso, eu concordo com a diretoria do Flamengo. Eu acho que o Luiz Araújo é um jogador importante, embora não seja titular. Mas é importante para o técnico Leonardo Jardim, ainda mais para a característica de jogo do Leonardo Jardim. Verei a contratação. Já avisei. O Flamengo não vai ser um tubarão no mercado da bola nessa janela de transferência. O Flamengo não tem verba para isso. Não tem. O Flamengo está muito bem financeiramente. A saúde vai bem. Mas para a saúde continuar bem, o Flamengo não pode ser um louco no mercado. E nem precisa ser um louco no mercado. O elenco do Flamengo precisa de ajustes. Quem precisa ser um louco no mercado é Vasco. São outros clubes que precisam se reforçar. O Flamengo não precisa fazer contratações de peso. Até porque já fez. Ou vocês se esquecem que o Lucas Paquetá custou mais de 40 milhões de euros. É isso, gente. É isso. Não adianta você, torcedor de contratação, achar que o Flamengo vai ser insano, tubarão no mercado, vai rapar geral. Não vai ser assim. Essa janela de transferência não será assim. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, então vamos ficar de olho para ver se vai ter movimentação no mercado da bola do Mengão. Agora falando da partida de hoje entre Flamengo e River Plate, você já tem um palpite? Vamos colocar um palpite aqui para essa partida? Eu sei que é amistoso, vai ter muitos testes, o técnico Leonardo Jardim deve fazer testes, o River Plate também, mas vamos colocar um palpite aqui? Para mim vai dar Flamengo 2, River Plate 0. Esse é o meu palpite para essa partida aí. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai trazendo para vocês as informações, por isso se inscreva no canal, deixe o sino ativado e fica ligado assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo. Vamos trazendo para vocês e põe seu palpite aí nos comentários. Vamos ver quem vai acertar o palpite desse amistoso internacional entre Flamengo e River Plate lá em Portugal. A gente se vê no próximo vídeo.